Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal ABM Intensivo. Sou o professor Júnior Soares e hoje teremos uma aula sobre regra de 3 simples. Então, direto ao ponto, pessoal. Aqui, primeiramente, para esse conteúdo aqui, precisamos ter a noção de duas coisas. O que são grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, imagine que uma pessoa está fazendo uma viagem, viajando a 100 km por hora, e essa pessoa demora exatamente 2 horas para chegar nesse determinado local, certo? Essa mesma pessoa agora irá viajar a 50 km por hora. Quanto tempo ela iria demorar para chegar nesse local? Bom, sem falar, né, o valor exato, aqui a gente já dá para deduzir o seguinte: se ela estava indo a 100 km por hora, chegou em 2 horas, se ela diminuiu a velocidade, ela vai aumentar o tempo, ou seja, vai ser maior do que 2 horas. O que aconteceu aqui? À medida que a grandeza velocidade ela diminuiu, certo? A grandeza tempo ela aumentou. Tudo bem? Então, na medida que uma grandeza diminui, a outra aumenta, essas seriam grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Agora, se as duas aumentassem ao mesmo tempo, aí seriam diretamente proporcionais. Primeiramente, é preciso ter essa noção para a gente começar a trabalhar com esse tipo de conteúdo. Tudo bem? Bom, agora vamos direto para essa questão aqui. Bom, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Organizar essas informações aqui, pessoal. Bom, vou colocar aqui uma coluna, certo? Eu vou chamar a coluna de voltas aqui, certo? E uma outra coluna, tempo de minuto, tudo bem? Então, 80 voltas, isso ocorre em 20 minutos, certo? Em 28 minutos, ou seja, vou colocar aqui os 28 minutos na mesma coluna do tempo, tá? 28 minutos. Quantas voltas essa roda dará? Se ele quer saber a quantidade de voltas e não sabemos esse número, nossa variável fica aqui na coluna de voltas, certo? Agora a gente tem que ter aquele pensamento do início que a gente colocou aqui para interpretar, tudo bem? Ó, se 80 voltas são completadas, tá, em 20 minutos, se fossem 28 minutos, ou seja, mais tempo, ia dar mais voltas ou menos voltas, certo? Se o tempo aumentou, consequentemente, a gente vai conseguir fazer mais voltas, tudo bem? Então, na medida em que o tempo aumenta, a quantidade de voltas também irá aumentar. Se isso aqui acontece, pessoal, são grandezas diretamente proporcional. Na medida que um aumenta, a outra aumenta também, certo? Sempre que isso acontecer, basta que a gente multiplique cruzado, tudo bem? Como é que vai ficar aqui? 20 vezes x, 20x, igual a 80 vezes 28, certo? O 20 está multiplicando o x, agora temos uma equação do primeiro grau. Se o 20 está multiplicando o x, ele passa para o lado direito, dividindo tudo que está do outro lado. Então, 80 vezes 28. E o 20 estava multiplicando, passou dividindo sobre 20. Bom, uma vez, pessoal, a gente tem apenas multiplicações, tá? Tanto no numerador quanto no denominador. Aqui é como se eu colocasse 1, tá? Tanto faz aqui embaixo. Bom, eu posso simplesmente simplificar esse zero de cima com esse zero de baixo. Estou dividindo por 10, tanto 80 como 20, tudo bem? Então ficou 8 sobre 2, certo? E ainda mais, né? Dá para dividir tanto 8 como 2 por 2. 8 por 2 é 4 e 2 por 2 é 1. Então ficou 4 vezes 28 sobre 1, certo? Continuando aqui, temos que x é igual a 4 vezes 28 sobre 1. Só que dividir algo por 1, né, é ele mesmo, então não vai fazer nenhuma diferença aqui, tudo bem? Quanto que ficaria essa multiplicação? Bom, 4 vezes 20, pessoal, 80. 4 vezes 8, 32. 80 com 32, 112. O que isso quer dizer? Que essa roda, em 28 minutos, daria 112 voltas. Ele ia apagar aqui o quadro e a gente irá para a segunda questão. Pessoal, para a segunda questão, temos o seguinte, ó. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Novamente, organizar as informações, tudo bem? Mas, primeiramente, pausem o vídeo, tentem responder e depois venham conferir a resolução aqui comigo, certo? Vamos lá. Com 8 eletricistas, ok?
Podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Bom, criar uma coluna aqui, eletricistas, certo? 8 eletricistas, tudo bem. A instalação finaliza em 3 dias. Uma coluna aqui representando dias, em 3 dias. Tudo bem. Quantos dias levarão? Ó, a nossa pergunta aqui, ó, está em dias, certo? Ele quer saber quantos dias. Então, nossa variável fica na coluna de dias. Tudo bem? Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Bom, de novo, vamos analisar aqui. Se com 8 eletricistas finalizam o trabalho em 3 dias, se fossem 6 eletricistas, iria demorar mais ou menos tempo para finalizar? Pessoal, obviamente, né, se a quantidade de pessoas trabalhando diminui, a quantidade de dias para finalizar esse trabalho vai aumentar, certo? Se tem menos pessoas trabalhando, ou seja, diminuiu a quantidade de eletricistas, irá aumentar a quantidade de dias para finalizar esse trabalho. Tudo bem? Quando isso daqui acontece, ó, quando uma grandeza diminui, a outra aumenta, são grandezas inversamente proporcionais. Aí vai mudar um pouquinho, né, a nossa resolução. A gente vai conservar essa coluna aqui, que tem a nossa variável, ou seja, 3 sobre x será igual. Agora, na coluna dos eletricistas aqui, quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Tudo bem? Ou seja, iremos inverter a coluna que não tem a variável. Ao invés de colocar 8 sobre 6, vai ficar 6 sobre 8. Certo, pessoal? Agora é só a gente fazer aquela multiplicação cruzada novamente. Tudo bem? Então temos que 6 vezes x, 6x é igual a 3 vezes 8, que é 24. Tudo bem? 6 está multiplicando x, passou para o lado direito, dividindo o que estava do outro lado. Então x igual a 24 dividido por 6. E 24 dividido por 6, x é igual a 4, pessoal. Então, com 6 eletricistas trabalhando, né, terminaria um trabalho em 4 dias. Aumentou a quantidade de dias. Irei apagar novamente essa segunda questão e vamos para a terceira. Okay? Então, para essa terceira questão, temos o seguinte agora. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo trabalho? Novamente, pausem o vídeo, tentem responder e depois venham conferir a resolução aqui comigo. De novo, 4 marceneiros, certo? Irei separar aqui uma coluna para representar os marceneiros. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Coluna de dias, 18 dias. Tudo bem. Em quantos dias? A nossa pergunta aqui novamente está em dias. Essa variável fica em dias. 9 marceneiros fariam o mesmo trabalho. Coloca a informação, 9 marceneiros. E, de novo, tem que ter aquela interpretação, né? 4 marceneiros finalizam um trabalho em 18 dias. Né? Finalizam esse armário em 18 dias. Se fossem 9 marceneiros, iria demorar mais ou menos para finalizar? Pessoal, se a gente aumenta a quantidade de gente trabalhando, tá? Aumentou a quantidade de marceneiros, iremos diminuir a quantidade de dias para finalizar esse trabalho. Tudo bem? São grandezas inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, a outra diminui. Certo? Quando isso acontece, a gente repete a coluna que possui a nossa variável. Opa, esse outro ficou complicado. Repete a coluna que está a nossa variável, ou seja, 18 sobre x. E na coluna que não tem variável, a gente inverte. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. 4 sobre 9 ficaria 9 sobre 4. Agora, multiplicação cruzada. Vamos lá. 9 vezes x igual aqui 9x. Certo? E 18 vezes 4, vamos colocar lá, 18 vezes 4. Por que eu não respondi logo diretamente, né? Por esse motivo aqui, pessoal. Ó, o 9 está multiplicando x, ele passa dividindo, certo? Então, 9 passou, dividindo tudo que está do outro lado. 18 vezes 4. E o 9 passou dividindo. Certo? Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode dividir tanto 18 como 9 aqui por 9. 18 por 9, 2. E 9 por 9, 1. Então sobrou o seguinte, ó. 2 vezes 4 dividido por 1. E qualquer coisa dividido por 1 é igual a ela mesma. Então, 2 vezes 4 é igual a 8, pessoal. O que isso quer dizer? Com
os 9 marceneiros trabalhando, eles finalizam esse trabalho em apenas 8 dias, né? Desculpa. Bom, irei apagar aqui essa terceira questão e vamos para a quarta. Pessoal, agora para essa quarta e última questão, teremos o seguinte: 30 operários constroem uma casa em 120 dias, ok? Em quantos dias 40 operários construiriam essa casa, certo? De novo, pause o vídeo, tentem responder e venham conferir a resolução aqui comigo. Com 30 operários, irei colocar uma coluna representando a quantidade de operários, 30 operários, ok? Constrói uma casa em 120 dias, coluna representando dias, 120 dias, certo? Em quantos dias, novamente, nossa variável está em dias, tudo bem? Em quantos dias 40 operários, vamos colocar aqui na coluna de operários, 40 operários construiriam essa casa. Analisar, pessoal. Se 30 operários construiriam essa casa, tá, em 120 dias, tudo bem? Se eu aumentar a quantidade de operários trabalhando, irei diminuir ou aumentar a quantidade de dias para finalizar esse trabalho? Bom, logicamente, se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando aqui, esse trabalho será finalizado em menos dias, tudo bem? Então, à medida em que a grandeza, né, pessoas trabalhando aqui no caso, aumentou, a quantidade de dias para finalizar diminuiu. São grandezas inversamente proporcionais. Quando isso aqui acontece, a gente repete a coluna onde a variável se encontra, seria 120 sobre y, e na coluna onde não tem variável, inverteremos aqui. Quem está aí embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, tudo bem? Então ficou 40 sobre 30 nesse caso, tem que inverter. 40 sobre 30. Ok, pessoal, novamente multiplicação cruzada, teremos o seguinte, ó, 40 vezes y, 40y, que é a nossa variável, tudo bem? Igual a 120 vezes 30, irei colocar aqui 120 vezes 30, tudo bem? Agora, o 40 está multiplicando o y, passa dividindo tudo que está do outro lado. Então tem o y igual a 120 vezes 30, tudo isso dividido por 40. Bom, pessoal, esse zero do 120 aqui dá para simplificar com o zero do 40, certo? 12 dividido por 4, ó, é só a gente simplificar aqui, dividir por 4 em cima e embaixo. 12 por 4, 3. E 4 por 4, 1, certo? Então ficou aqui o seguinte, ó, 3 vezes 30 sobre 1. E a gente sabe, né? Dividir por 1 é igual a ela mesma. Então, 3 vezes 30, 90. Então, com 40 operários trabalhando, finalizam esse trabalho em 90 dias, pessoal. Ok? Essas foram as questões aqui envolvendo regra de 3 simples, questões bem básicas mesmo, para a gente, né, iniciar com esse conteúdo aqui e amarrar bem esse aprendizado, certo? Iremos ver mais questões, né, posteriormente, mas por essa aula serão apenas essas 4. Pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, tenha somado nesses estudos de vocês. A quem chegou até aqui, curta, compartilhe, deixe seu comentário, seu feedback é muito importante e até a próxima aula.